Venezuela à beira da virada. Maria Corina Machado e a recompensa milionária contra Maduro. Maria Corina Machado, principal líder opositor, apresentou um plano detalhado para as primeiras 100 horas e os primeiros 100 dias de um eventual governo após a queda de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos ampliaram a pressão. Donald Trump dobrou para 50 milhões de dólares a recompensa pela captura do ditador e autorizou o uso de força militar contra cartéis de drogas ligados ao regime chavista. Nos bastidores de Caracas crescem os rumores de deserções entre aliados de alto escalão de Maduro. O Brasil abriu processo na Organização Mundial do Comércio contra o aumento de 50% nas tarifas de produtos nacionais imposto por Donald Trump. O Itamaraty acusa Washington de violar compromissos internacionais. A Casa Branca responde que se trata de uma tarifa recíproca em retaliação a questões ligadas ao caso Jair Bolsonaro. As partes têm 60 dias para negociar. Se não houver acordo, o Brasil pedirá um painel de arbitragem. Israel e Irã, olhe para o céu. O regime de Ali Khamenei publicou uma lista negra com líderes de Israel, incluindo Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Israel Katz. Katz respondeu com um recado direto ao Ayatollah: ao sair do bunker, olhe para o céu e ouça cada zumbido. A frase remete ao Casamento Vermelho, operação de Israel que matou generais iranianos. O clima voltou a ferver após confrontos diretos em junho. União Europeia sem voz na cúpula Putin-Trump. No Alasca, Orbán desafia Bruxelas e já deixa a União Europeia de fora das decisões. Chefes do bloco, com exceção da Hungria, exigem que a Ucrânia tenha liberdade total para decidir seu destino e alertam para o risco de concessões territoriais. A União Europeia está de escanteio. Volodymyr Zelensky reafirma que não abrirá mão de nenhuma parte do território. Trump pressiona a China a comprar 4 vezes mais soja dos Estados Unidos. Na véspera do fim da trégua tarifária, Donald Trump exigiu que a China quadruplique rapidamente as compras de soja americana. O mercado reagiu na hora, alta de 2% no preço da soja em Chicago. Analistas alertam que a meta é altamente improvável. E muito mais. As notícias mais importantes e urgentes com detalhes exclusivos. Você está assistindo ao noticiário com Milson Alves, informações rápidas sobre eventos na Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Israel, Brasil e no mundo. Mais cedo e mais claro que os outros, tudo que você precisa saber hoje. União Europeia sem voz na cúpula Putin-Trump no Alasca, diz Viktor Orbán. O aguardado encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, marcado para 15 de agosto no Alasca, promete ser um momento decisivo da nova Guerra Fria. Será a primeira vez que os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia se reúnem desde o início da guerra na Ucrânia, e isso deixou a União Europeia em alerta máximo. Com exceção da Hungria, os líderes europeus divulgaram uma declaração conjunta defendendo que a Ucrânia tenha liberdade para decidir seu próprio futuro e alertando Trump a não fazer concessões a Putin. O medo é que Washington, antes principal fornecedor de armas a Kiev, agora aceite um acordo de paz que obrigue Volodymyr Zelensky a entregar parte do território. O próprio Trump já disse que qualquer acordo terá troca de territórios para benefício de ambos, algo que provoca arrepios em Kiev e nas capitais europeias. Nos bastidores, diplomatas da União Europeia tentaram até incluir Zelensky na reunião para impedir que os Estados Unidos e a Rússia decidam sozinhos, mas Moscou rejeitou a ideia, preferindo um encontro bilateral. Zelensky já deixou claro, não aceita ceder 1 centímetro em troca de paz. Quem nadou contra a corrente europeia foi o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Ele se recusou a assinar a declaração conjunta e ironizou os colegas. A União Europeia foi colocada de escanteio. E pior que isso só seria dar palpites da arquibancada. Orbán sugeriu que o bloco siga o exemplo dos Estados Unidos e organize sua própria cúpula com a Rússia. A fala irritou líderes europeus, mas não surpreendeu. Orbán já fez sua própria missão de paz, encontrando-se com Putin, Xi Jinping e Zelensky, mesmo sem aval de Bruxelas. Ele acredita que Trump é a única chance séria de acabar com a guerra. Para Orbán, prolongar o conflito só aumenta o sofrimento ucraniano e o desgaste europeu.
Melhor negociar com Putin, mesmo que isso signifique concessões, o que só é possível se alguém abrir mão de território ou se os Estados Unidos cortarem a ajuda militar. A União Europeia teme exatamente isso, ter de admitir que sua estratégia de confronto total fracassou. Mas Trump nunca foi de seguir conselhos de Bruxelas. Se enxergar chance de se apresentar como o grande pacificador e ainda melhorar relações com Putin, ele vai aproveitar. Orbán, claro, aplaudirá. Venezuela. Maria Corina Machado vê o fim de Maduro com a ajuda direta dos Estados Unidos. A tensão na Venezuela nunca esteve tão alta. A líder opositora Maria Corina Machado está confiante como nunca e já fala abertamente sobre o dia seguinte à queda de Nicolás Maduro. Ela revelou ter um plano detalhado para as primeiras 100 horas e 100 dias de um novo governo democrático. Tudo pronto. Medidas econômicas urgentes, retomada das liberdades e reconciliação nacional. É praticamente um governo sombra, preparado para assumir a qualquer momento. De onde vem tanto otimismo? Do apoio firme e crescente dos Estados Unidos. Donald Trump decidiu aumentar a pressão contra Maduro a níveis históricos. Nesta semana, a Casa Branca dobrou a recompensa pela captura do ditador, de 25 milhões para 50 milhões de dólares. É a maior recompensa já oferecida pela captura de um governante estrangeiro na história americana, maior até que a colocada sobre Osama Bin Laden. A mensagem é brutal. Para Washington, Maduro é agora o inimigo público número 1. Os Estados Unidos acusam Maduro de narcoterrorismo e de comandar o cartel de Los Soles, responsável por enviar cocaína misturada com fentanil para o território americano. E não parou por aí. Segundo o jornal New York Times, Trump assinou secretamente uma ordem autorizando o Pentágono a usar força militar contra cartéis de drogas classificados como organizações terroristas. Isso abre espaço até para operações especiais contra o regime venezuelano, visto em Washington como um narco-estado. Maria Corina não esconde a gratidão. Chamou a decisão de Trump de firme e corajosa e acusou Maduro de comandar uma empresa criminosa que mistura crime organizado, tráfico de drogas e terrorismo. Em entrevista à Fox News, disse que uma Venezuela livre poderia se tornar o hub energético das Américas e fortalecer a segurança dos Estados Unidos, um discurso que agrada à Casa Branca. Nos bastidores de Caracas cresce o nervosismo entre figuras do alto escalão chavista. Maria Corina avisa: se Maduro insistir em se manter no poder após janeiro de 2025, a pressão externa e interna chegará ao limite. A oposição tenta rachar o núcleo do chavismo, oferece anistia a militares que não tenham cometido crimes e que abandonem Maduro, enquanto aumenta a pressão sobre os irredimíveis, com ameaças de punição e agora até uma recompensa milionária na cabeça do ditador. Já circulam boatos de que figuras próximas a Maduro buscam contato com emissários americanos para salvar a própria pele. Afinal, 50 milhões de dólares são um incentivo irresistível para atrair o chefe. A notícia da recompensa se espalhou rápido pela Venezuela, com cartazes não oficiais de "procura-se" com a foto de Maduro. Em público, o ditador ironizou: "Se Trump me quer, que venha me buscar na Venezuela", mas nos bastidores, o golpe parece ter doído. Diferente de Biden, Trump deixa claro que quer pessoalmente a queda do chavismo. O cenário é de pressão máxima. Analistas já falam que o regime enfrenta seu momento mais vulnerável em décadas. Maria Corina, com o plano na mão, fala em repatriar milhões de venezuelanos para reconstruir o país. Maduro ainda conta com o apoio de militares de alta patente, da Rússia e de Cuba, mas o cerco se fecha. O risco vai de um golpe interno a uma ação cirúrgica estrangeira. Trump vê Maduro não só como ditador, mas como aliado do crime internacional, ligado ao cartel de Sinaloa e até ao Irã. Isso fortalece o argumento de agir contra ele por motivos de segurança global, não apenas ideológicos. Para o povo venezuelano, cansado de fome e repressão, as promessas de Maria Corina soam como esperança real: reabrir negócios, trazer ajuda humanitária, retomar cooperação com vizinhos e acabar com o controle mafioso da economia.
Os Estados Unidos já indicam que podem aliviar sanções petrolíferas se houver um governo de transição, inclusive permitindo operações limitadas da Chevron. A partida final parece estar em andamento. Se 2023 foi o ano em que Maria Corina consolidou sua liderança interna, 2025 pode ser o ano em que isso se traduz em poder real. E com Trump na equação, a probabilidade de mudança aumenta. Como disse Maria Corina, vivemos um momento decisivo, único, épico. Agora resta saber se o fim de Maduro será tão dramático quanto um episódio final de Game of Thrones com o roteiro escrito, em parte, nos bastidores de Washington. O governo do Brasil formalizou na Organização Mundial do Comércio um pedido de abertura de consultas contra os Estados Unidos, após a decisão da Casa Branca de aumentar em 50% as tarifas sobre produtos brasileiros. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos violam flagrantemente compromissos assumidos no âmbito da OMC, incluindo o princípio da nação mais favorecida e os tetos tarifários negociados. A Casa Branca respondeu que a decisão é uma tarifa recíproca, somada a uma sobretaxa de 40% como resposta a injustiças no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em pronunciamento, Trump afirmou: os trabalhadores e empresas americanas competem em desvantagem com países que não seguem as regras. Não vamos tolerar práticas injustas contra nossos aliados e contra o povo americano. O Itamaraty rebateu: controvérsias comerciais devem ser resolvidas por canais formais de negociação, não por medidas unilaterais e punitivas. O chanceler brasileiro disse esperar que os Estados Unidos sentem à mesa para explicar a decisão. O processo na OMC abre um prazo de 60 dias para negociações diretas. Caso não haja acordo, o Brasil poderá solicitar a formação de um painel de arbitragem. Pelas regras da entidade, os Estados Unidos não podem bloquear a criação do painel. Em reunião anterior na OMC, diplomatas americanos já haviam declarado que muitos membros se esquivaram de suas responsabilidades coletivas por muito tempo, prejudicando o comércio justo, justificando o aumento tarifário como uma correção de injustiças. Enquanto isso, os setores econômicos no Brasil alertam para possíveis perdas de mercado e empregos. Empresários citam que tarifas de até 50% tornam inviável competir nos Estados Unidos, ao passo que autoridades americanas sustentam que as mudanças são necessárias para proteger nossa economia. Ministro de Netanyahu diz para Khamenei olhar para o céu após ameaça de morte contra líderes israelenses. Israel e Irã voltam a se encarar com ameaças abertas e recados de tirar o fôlego. O regime de Ali Khamenei publicou nas redes sociais uma imagem no estilo lista negra, com os rostos de 11 líderes de Israel, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz, marcados como alvos de eliminação. Foi um desafio direto, chamando Katz de ministro do terror e deixando claro que, segundo Teherã, esses nomes estão jurados de morte. A resposta de Israel veio afiada. Israel Katz enviou um recado direto a Ali Khamenei. Sugiro ao ditador iraniano que, ao sair do bunker, olhe para o céu e ouça cada zumbido. Os participantes do Casamento Vermelho o aguardam lá. Em linguagem clara, tome cuidado, porque drones ou caças israelenses podem estar à espreita para acabar com você. O termo Casamento Vermelho é uma referência à série Game of Thrones e, no contexto, lembra a Operação de Junho, em que Israel matou de uma só vez líderes militares iranianos. Um recado com assinatura de Hollywood e o peso real do Mossad. O clima já era explosivo. Em junho, Israel e Irã travaram 12 dias de confronto direto, sem intermediários, com bombardeios israelenses a instalações nucleares iranianas e ataques americanos coordenados contra usinas de enriquecimento de urânio no Irã. Com Donald Trump na Casa Branca, Israel contou com cobertura total de Washington. O cessar-fogo só veio quando o próprio Trump mediou, mostrando a força da aliança. O infográfico iraniano imitou um divulgado por Israel após o conflito, que mostrava generais iranianos mortos pelas forças israelenses. Foi o troco visual de Teherã. Vocês mataram os nossos, agora vamos atrás de vocês.
Katz, no entanto, devolveu na mesma moeda, ou pior, insinuando que nem o líder supremo iraniano estaria seguro. Do ponto de vista israelense e americano, foi um recado necessário. Se o Irã ameaça líderes de Israel, Israel responde ameaçando diretamente a cúpula de Teherã. É a dissuasão pelo medo. No Oriente Médio, recados assim não são exagero, são política de sobrevivência. Trump exige que a China compre 4 vezes mais soja dos Estados Unidos. Donald Trump voltou a provocar no cenário global, desta vez mirando diretamente em Xi Jinping. Na noite de domingo, o presidente americano pediu publicamente que a China quadruplique rapidamente suas compras de soja dos produtores dos Estados Unidos. O recado veio pela rede Truth Social, justamente na véspera do fim de uma trégua tarifária entre os dois países. Trump disse que os agricultores americanos produzem os grãos de soja mais robustos e pediu que Pequim aumente as compras para reduzir substancialmente o déficit comercial. No fim, soltou um irônico: "Obrigado, presidente Xi", um jeito debochado de deixar claro que a pressão é máxima. O efeito foi imediato. O preço da soja em Chicago subiu cerca de 2%, mas especialistas duvidam que seja possível. Hoje, a China importa cerca de 100 milhões de toneladas de soja por ano, 75% vindas do Brasil e apenas 25% dos Estados Unidos. Para quadruplicar as compras americanas, teria que praticamente abandonar a soja brasileira, algo considerado altamente improvável por consultores agrícolas chineses. Trump está em plena renegociação com Xi, após anos de guerra comercial, tarifas pesadas e retaliações mútuas. Se não houver acordo, Trump já avisou que pode voltar a impor taxas de até 145% sobre produtos chineses. Do lado chinês, a ordem de Trump é vista como pressão política. Pequim não quer submeter sua segurança alimentar a um ultimato americano. No passado, a China já deixou de cumprir metas de compra agrícola com os Estados Unidos e até reduziu importações, comprando soja de outros países como a Argentina, mas Trump já conseguiu o que queria, colocou o tema no centro do debate, mexeu com os mercados e reforçou sua imagem de defensor dos agricultores americanos. É sinal de que ele está pronto para enfrentar qualquer um, até mesmo Xi Jinping, para proteger o ouro verde dos Estados Unidos. Obrigado pela confiança, aguardo seus comentários, curtidas e sua inscrição no canal. É importante que haja mais de nós. Até daqui a pouco no próximo vídeo e boas notícias!